Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então vamos iniciando aqui a análise do índice Bovespa, aí dos ativos da carteira, referente aos dias 27 a 30 de abril. Começando aqui com o índice Bovespa, que fechou a semana aí em queda de 1,80%, cotado a 187.317 pontos. Foi a terceira semana consecutiva de queda aqui no índice, tá? E com essa queda dessa semana, a média móvel de 9 períodos virou para baixo levemente, e pode indicar, né, o início de uma tendência de queda aqui, tá? Caso ocorra, se confirme realmente esse movimento de tendência de baixa, a próxima região de suporte é essa região aqui nos 175 mil pontos, tá? Agora analisando aqui os ativos da carteira, começando com o Banco do Brasil, que fechou a semana em queda aí novamente de 2,16%, cotada a R$ 22,21. Foi a terceira semana consecutiva de queda aqui no Banco do Brasil. Ele vem numa tendência de baixa. Ele perdeu aqui essa região de suporte um pouco acima dos 22,20 e tem como próxima região agora a média móvel aqui de 200 períodos, atualmente ali em 20,88, e também é uma região de suporte antiga, ali, um pouco mais antiga, né, ali de novembro e dezembro do ano passado. Tá? O meu preço médio está em R$ 23,83. Indo agora aqui para o Banrisul, fechou a semana em queda de 2,07%, cotado a R$ 15,62. O papel também veio numa tendência de queda, né? É a terceira semana consecutiva de queda aqui em Banrisul. E meu preço médio está em R$ 14,14. Indo agora aqui para o Banco BMG, fechou a semana em queda de 0,74%, cotado a R$ 5,35. Apesar dessas 3 semanas consecutivas de queda, o papel continua com tendência de alta e meu preço médio está em R$ 4,42. Seguindo aqui para o Banco ABC Brasil, fechou a semana com uma pequena queda de 0,87%, cotado a R$ 25,06. O papel também vem numa tendência de queda e tem uma região de suporte aqui um pouco abaixo dos R$ 25,00, tá? Então tem essa região de suporte aqui no gráfico semanal. Vamos torcer para que o papel se sustente nessa região. Meu preço médio está em R$ 22,34. Seguindo aqui para o Banco Paine, fechou a semana em queda de 6,99%, cotado a R$ 14,37. Apesar dessa queda, né, dessas 2 semanas de queda, o papel segue numa tendência de alta. Interessante observar que durante a semana o papel chegou a cair abaixo dos R$ 13,00, mas acabou se recuperando. E o meu preço médio está em R$ 13,00 redondo. Seguindo aqui para o Bradesco. Bradesco Ações Ordinárias, tá? Fechou a semana em queda de 2,28%, cotado a R$ 16,72. Foi a segunda semana consecutiva de queda aqui no papel. E com a queda dessa semana, a média móvel de 9 períodos virou para baixo. Já havia virado na semana anterior? Não, né? Tinha subido na semana anterior e agora sim confirmou a virada para baixo. Então agora o Bradesco está numa tendência de queda. Tem como região de suporte essa região aqui dos 15,50. Tá? E o preço médio está em R$
2,15. E o Banco Santander fechou a semana em queda de 2,16%, cotado a R$ 29,04. O papel também está numa tendência de queda aí nas últimas semanas, né? 3 semanas seguidas de queda, e tem uma região de suporte aqui, um pouco abaixo da região dos R$ 29,00. Meu preço médio está em R$ 31,54. Agora, analisando aqui a planilha de controle dos ativos, nessa semana eu fiz um aporte em Banco Paine, tá? Comprei 6 ações do banco na segunda-feira, dia 27, a um preço médio de R$ 14,79, totalizando um aporte de R$ 88,74. Então, com essa compra dessa semana, estou com 16 ações do Banco Paine. Tá? Essa semana, no dia 30, que foi ontem, né? Recebi juros sobre capital próprio do Banco Paine sobre 10 ações, que eram as ações que eu já possuía na carteira. Tá? O valor líquido total, R$ 1,84, me deu uma média aí de 18 centavos líquido por ação. Tá? Então, em relação às operações em andamento, considerando o fechamento das cotações da quinta-feira, estou com prejuízo aqui de 6% em Banco do Brasil, 2% em Bradesco e 7% em Santander. Em relação aos lucros, 10% em Banrisul, 20% em Banco BMG, 12% em Banco ABC Brasil e 10% em Banco Paine. No geral, estou tendo um prejuízo aqui de 0,08%, que dá 6,60 negativo. Se eu considerar daí os proventos recebidos, eu tenho a rentabilidade. Então, nesse quesito, estou com uma rentabilidade negativa aí de 1,5% em Banco do Brasil, 2,5% em Bradesco e 7%, quase 8%, negativo aqui em Santander. Em relação aí ao campo positivo, com 16% de rentabilidade em Banrisul, 26% em Banco BMG, 19% em Banco ABC Brasil e 11% em Banco Paine. No geral, essas operações estão me dando uma rentabilidade de 4%, que dá R$ 393 positivos. A rentabilidade, né, nada mais é que a soma do lucro ou prejuízo das operações em andamento, mais os proventos recebidos. Tá? Então, encerrei essa semana aí com patrimônio de R$ 7.964,73, dá uma variação negativa de 0,89%. O meu patrimônio diminuiu R$ 71,32. Já o Ibovespa havia caído 1,80%. Então, o alfa da carteira nessa semana ficou positivo em 0,91%, tá? Depois de 2 semanas consecutivas aí de alfa negativo. Então, um dos males o menor, né? Apesar da carteira ter caído essa semana, o patrimônio ter diminuído, pelo menos caiu menos que o Ibovespa, tá? Que vem com 3 semanas consecutivas aí no vermelho. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.